Olá, Unidade Velox, sejam todos bem-vindos a mais um podcast e hoje extremamente especial. Hoje a gente está com a Verônica do Banco BV. Verônica, seja bem-vinda ao nosso podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos começar um bate-papo aqui. É isso aí, hoje a gente vai falar um pouquinho de financiamento de veículo e refinanciamento de veículo. Nós vamos falar um pouquinho sobre regras, né? De idade pessoa física, idade pessoa jurídica, idade do carro, enfim, todas aquelas dúvidas que a gente sempre tem no caso, né? Vê, obrigada mais uma vez pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Eu vou começar te perguntando a respeito de regras para a pessoa física. Quantos anos eu preciso ter para poder fazer um financiamento de veículo? Tá, a política da BV nós conseguimos fazer a partir de 18 anos, tá? A pessoa, até 73 anos mais ou menos. A gente consegue, tá passando o financiamento. Depois disso, o sistema até aceita se a pessoa tiver 74, 75, mas acaba recusando por alto risco. Correto. E isso tem alteração em taxas de juro? A idade faz diferença em relação à taxa de juro? Faz diferença, porque a pessoa acaba tendo um score um pouco menor quando tem 18 anos, né? Tá entrando no processo financeiro, então o risco do crédito é um risco maior, então tem alteração na taxa. Correto. É necessário que esse início, por exemplo, 18, 19 anos, ele tenha um período de movimentação, um histórico financeiro? Sim, se ele tiver um histórico financeiro ou conseguir uma entrada maior, vamos supor, uma entrada de 50%, é mais fácil a gente conseguir a aprovação do cadastro, porque ele é um cliente perfil alto risco para o banco. Então, quanto mais entrada ele der no financiamento, mais a gente vai conseguir liberar e mais fácil a aprovação do crédito dele. Correto, perfeito. E para a pessoa jurídica, o CNPJ, ele precisa ter um tempo específico, 1 ano, 2 anos, 3 anos? Sim, o banco pede pelo menos 2 anos de CNPJ para a gente conseguir estar fazendo. E em relação a taxas de juro entre PJ e PF, existe alguma diferença? Sim, na PJ a taxa é um pouquinho mais em conta, às vezes dá uma alteraçãozinha na parcela de R$30, mas tem essa alteração para PJ. Perfeito, mas existe uma análise de crédito normal. Normal, uma análise de crédito normal, porque para PJ, quem entra como avalista, quando você cadastrar uma proposta na pessoa PJ, vai ter um avalista. O avalista é quem assina pela empresa, é o proprietário da empresa. Então vai ter essa análise em cima do CPF dele. Correto, então a análise é tanto no CNPJ quanto no CPF dessa empresa. Sim, eles vão analisar tanto o CNPJ quanto o CPF, e aí a empresa não pode ter restrição, nem o CPF pode ter restrição. Correto. O PJ pode fazer um financiamento de um veículo leve normal? Pode fazer um financiamento de veículo leve, sim. Tanto leves quanto pesados quanto moto. A gente consegue fazer na PJ. Perfeito. E em relação a veículos, ele precisa ter uma idade mínima também, né? Sim, para financiamento de leves, que a gente fala que é carro, a gente faz a partir do ano de 2000, 25 anos de uso. E esse é um grande diferencial do Banco BV, tá? Que a gente consegue trabalhar com 25 anos de uso em cima de carro. Perfeito. E isso também altera a questão de juros. Por exemplo, um carro 2000 e um carro 2020. Tem alguma diferença? Sim. Quanto mais antigo o carro, maior a taxa de juros. Quanto mais novo o carro, menor a taxa de juros. Tem essa alteração. Perfeito. Maravilha. No refinanciamento, as regras são as mesmas ou no refim existe alguma coisa diferente? Sim, para financiamento, o banco trabalha com carro, que seria veículos leves, a partir de 2000, né? A gente trabalha com pesados, que é 19 anos de uso, que é a partir de 2006, e trabalhamos com moto, que é a partir de 2015, para financiamento. Já no refinanciamento, a gente só trabalha com carro, que é leves, que é a partir de 2006, tá? Correto. E pesados 2006. Moto a gente não trabalha com refinanciamento. Correto, então não tem refim para moto na BV. Não, produto moto não, por enquanto não. No financiamento pesado ou no refim do veículo pesado, é somente o cavalo, correto? Não, trabalhamos também com a carroceria, tá? Então, para financiamento, que é quando o cliente está adquirindo o caminhão, a gente faz o financiamento tanto do cavalo, que é a parte da frente, a partir de 2006, tanto com a carroceria. Só que a carroceria, que seria o semi-reboque, que o caminhoneiro costuma dizer, nós vamos fazer 10 anos de uso.
para financiamento. Perfeito. Aí o refinanciamento a gente faz só do cavalo, que é quando o cliente já tem um caminhão em nome e quer levantar um dinheiro em cima dele. Aí eu faço só do cavalo a partir de 2006. 2006. Mas essa análise no financiamento, tá? Essa análise ela é feita separada, por exemplo, do cavalo e da carreta? Não, você pode colocar os dois juntos. Às vezes o cliente está adquirindo um caminhão 2010 e uma carreta 2015, entendeu? Correto. Aí você faz o financiamento do conjunto. Perfeito. Então você inclui o valor dos dois, por exemplo, é 300 mil. Então, os dois juntos. Então, o financiamento é feito sobre esses 380%, né? É isso? Isso mesmo. Para financiamento, tanto de carro, como caminhão, como moto, a gente consegue liberar até 80%. Até 80%. Do valor do bem. Tá. Depois de uma análise feita, foi feita a aprovação. Existe uma possibilidade de uma melhoria de parcela ou melhoria de taxa de juros? Existe esse tipo de negociação junto à BV? Com certeza. Depois de aprovado, a gente vai verificar o score do cliente, né? E a pontuação dele no mercado. De acordo com essa pontuação, com a entrada que ele tá dando, com o ano do bem, a gente consegue melhorar a taxa. A grande maioria a gente consegue uma boa melhora na taxa de juros. E é um diferencial da BV, né? É um grande diferencial. Por isso que a gente não pode ficar travado naquele valor de parcela do sistema, tá? Aquilo lá é uma pré-análise. Depois de aprovado, a gente vai conseguir melhorar aquilo. Mas precisamos passar a proposta no sistema para conseguir ver o que a gente consegue na parcela. Perfeito. Isso é muito importante, viu, pessoal? Nunca deixe de passar a proposta. Às vezes o cliente fala assim, nossa, mas essa parcela tá um pouquinho pesada. Não tem problema, envia a proposta e depois a gente aciona a Verônica para a gente trabalhar nessa parcela e tentar diminuir ela. Então, nunca esqueça disso. Envia a proposta mesmo assim, ok? Isso. Mesmo porque é sempre bom a gente passar o cadastro, porque às vezes é aquele cliente que está na dúvida se ele compra o veículo, se ele não compra, se ele pega o crédito com garantia ou não, e aprovando a ficha, ele fica, vou financiar, vou fechar, vou finalizar, tendo o crédito aprovado. Vou aproveitar que o crédito está aprovado para finalizar. Falando em crédito, aprovação, Verônica, existe um prazo? O meu crédito foi aprovado. Em quanto tempo eu tenho para finalizar essa negociação com a BV? A partir do momento que você passa a proposta no sistema, ela fica aprovada 30 dias. Então o cliente tem 30 dias para a gente trabalhar ele e negociar e finalizar aquela proposta. Depois de 30 dias ela cancela automático. Ah, perfeito. Nesse período eu passei um modelo de carro, né? Eu posso fazer alteração desse carro. Quando eu faço essa alteração, o meu cadastro volta para análise novamente? Sim, qualquer alteração na proposta, até mesmo de um telefone que foi cadastrado errado ou um nome que às vezes você errou uma letra, vai para análise. Qualquer alteração que a gente fizer na ficha. Então assim, a proposta está aprovada. Fez alteração de ano, modelo do veículo, ela cai para análise. Não quer dizer que ela está aprovada, que ela vai permanecer aprovada. Perfeito. Então você nos orienta que toda vez que a gente passa uma proposta, já seja o veículo correto. Com certeza, porque mesmo porque a gente tem muita aprovação no automático. Então assim, aprovou a proposta, se eu fizer qualquer alteração de ano, modelo, ela vai para uma análise. Então a gente pede sempre para digitar o modelo já correto e verificar as informações, nome se está correto, telefone, porque qualquer mudança depois ela pode ir para análise novamente. Às vezes entra uma restrição no nome do cliente e acaba recusando. Perfeito. E isso serve para o refinanciamento também, né? Sim, mesma política. As duas situações, é a mesma política. Perfeito. Ele fez esse financiamento. É uma pergunta que a gente tem muito sobre isso. Quando eu posso ir pagando a parcela do mês e a última parcela? Nessa última parcela, eu tenho algum desconto? Tem um bom desconto e sempre é bom a gente informar isso pro cliente, tá? Porque às vezes ele tá na dúvida se ele financia, que ele falou, opa, 48 meses, 60 meses, é muito tempo, ele tem um bom desconto. Então assim, a partir do momento que ele fez o financiamento, a hora que ele quiser quitar e antecipar a parcela, ele pode. Pagando pelas últimas parcelas, ele tem em torno de 50% a 60% de desconto na parcela. Quanto mais tempo falta para terminar o contrato, maior o desconto, mas compensa bastante.
cliente, tá? Sim. E assim, ele pode pagar as últimas a hora que sobrou um dinheirinho, entrou um 13º, ele vai lá e antecipa as últimas parcelas, a hora que ele quiser. Nossa, e o desconto é bacana, né? Isso, 50, 60% de desconto. 60% de desconto, compensa bastante. É que assim, quanto mais tempo falta para terminar o contrato, maior o desconto. Aí quando falta pouquinha parcela, vamos supor, 6 meses, 12 meses, o desconto é um pouco menor. Mas mesmo assim você tem desconto. Sempre que você antecipa as últimas, o cliente tem desconto. Sem contar que a quitação acaba acontecendo rapidinho, né? Sim, com certeza. E assim, ele fazendo a quitação do veículo, você pode ter certeza que ele vai te procurar já para fazer um novo financiamento. Um novo financiamento, né? E no refinanciamento é a mesma coisa, né? Tem essa possibilidade. Mesma coisa, mesma possibilidade. A partir do momento que ele fez o crédito, ele pode quitar e antecipar a parcela. Um veículo já financiado. A BV, ela faz o refinanciamento de um contrato que seja da própria BV. Sim. Isso mesmo. Se for de outro banco, a gente não consegue. O cliente tem que ter recursos próprios para quitar o banco para a gente conseguir fazer o financiamento pela BV. Perfeito. Uma coisa muito importante também, que a gente tem muitas perguntas a respeito do veículo. Esse veículo, ele pode, quando você faz um financiamento ou um refinanciamento, eu tenho um veículo, só que ele tem algumas multas. Isso vai atrapalhar no meu refinanciamento? Se for pouca coisa, não vai atrapalhar. Multa de 2, 3 mil, não. Agora, se for uma coisa, o cliente está devendo 6 mil de multa, 10 mil, aí a gente não vai conseguir porque o pagamento vai travar. Agora, se for valor baixo, tá devendo um licenciamento, tá devendo um IPVA, aí não tem problema, a gente consegue fazer. Perfeito. Então, essa análise do veículo, ela é feita também, Ela né? é feita também. Se for um valor muito alto, a hora que eu for passar para o pagamento trava. Eles não fazem o pagamento, aí vão esperar o cliente acertar para a gente conseguir dar andamento. Perfeito. Veículo de leilão, Verônica. Explica um pouquinho pra gente se a BV faz e qual é o procedimento para esse financiamento. Sim, um grande diferencial do Banco BV também, tá? A gente trabalha com veículo de leilão. Qual que é a política para leilão? O cliente tem que dar 30% de entrada. Deu 30% de entrada, a gente consegue financiar normal. Tanto leilão quanto veículo de sinistro, que tem sinistro recuperado, o banco faz normalmente, desde que dê 30% de entrada. Correto. E essa negociação, ela já é direto com a empresa que está leiloando esse veículo, né? Não. Como isso funciona? Isso, a maioria não. Por quê? Quando o veículo tá no leilão mesmo, na própria empresa que tá leiloando, às vezes demora para sair o documento. Então, às vezes a gente não consegue fazer isso dentro do prazo de 30 dias. Mas se o cliente estiver com o documento em mãos, a gente consegue fazer o pagamento normal. Porque o que acontece? Quando você vai no leilão, ele tem que transferir esse veículo para o seu nome, para depois você conseguir fazer o financiamento, entendeu? Ou o refinanciamento. Você não consegue pagar direto para a empresa do leilão. Então, de qualquer forma, sim, o cliente, na verdade, por exemplo, eu teria que comprar esse veículo, Isso, certo? Sim. E aí, a partir daí que ele foi pro meu nome, aí eu consigo fazer um refinanciamento desse veículo. Isso mesmo, a não ser que você esteja comprando veículo de outras pessoas que não sejam da própria empresa de leilão, tá? Você está comprando de um vizinho e o veículo é leilão. A gente consegue fazer o financiamento. Ele perfeito, comprou um veículo de leilão e o veículo permanece sendo de leilão, a gente financia normal. Tá. E porque esse documento, na verdade, ele vai estar no nome por exemplo, do banco que retomou esse veículo. Isso, é porque assim, às vezes quando o veículo é de leilão, ele fica... consta lá no Detran que o veículo é leilão. Então, assim, às vezes a pessoa comprou esse veículo e depois está revendendo ela. A gente financia normal. Perfeito. Tá sendo ótimo. leilão, dando 30% de entradas. O que muda é a questão da entrada. A entrada é maior, ela Isso, é 30%. 30%. Se ela for uma entrada reduzida, você aprovou a proposta. Na hora que eu for fazer o pagamento, eu verifico que é leilão, eu vou falar, tem que colocar 30% de entrada pra gente conseguir dar andamento. Perfeito, Verônica, maravilha. Verônica, dicas comerciais. Hoje a BV, ela tá em todos os lugares, né? Relacionado a veículo, qualquer garagem que você vai hoje, existe a BV financeira. Existe alguma, por exemplo, os Cobans, eles vão para as garagens maiores, as garagens grandes. Existe um período, por exemplo, a minha garagem, eu abri uma loja de veículo. Em que momento que a BV ela faz uma parceria comigo? Por que eu estou perguntando isso? Porque de repente as unidades
podem procurar essas garagens menores, né? Não as grandes, com certeza vai estar com a BV, já que isso é normal. Mas existe essas garagens, essas lojas menores. Existe, por exemplo, a loja precisa ter 2 anos, ela precisa estar 1 ano no mercado. Qual é a regra para que eu possa fazer uma parceria com uma garagem? Sim, o que acontece? As garagens grandes, as lojas, né? Cada estado fala de uma forma, né? As lojas de veículos, quando elas são grandes, já tem um GR da BV que atende essa loja. Ela já é cadastrada com o banco, tá? Então, assim, o que a gente busca parceria com lojas menores ou lojas que estão abrindo agora mais recentes, porque o Banco BV só cadastra a partir de 2 anos, tá? E tem que ter um estoque grande. Se for um estoque pequeno, a BV acaba não cadastrando, o GR da BV acaba não visitando, e essa parceria que a gente pode buscar, porque essa pessoa não tem BV lá dentro. Então a gente, vocês vão ter acesso a todo o sistema do banco, tudo, você chega lá e faz uma parceria, fala, ó, eu tenho digitação aqui na ponta, eu consigo fazer digitação, consigo fazer cálculo para você, vamos fazer uma parceria. Aí você busca essa parceria em lojas menores. Correto, perfeito. É porque nesse caso não tem uma questão de estoque, né? Porque se eu busquei essa parceria, não necessariamente ele precisa ter um estoque gigante. Não, né? não precisa. Assim. Porque assim, quando tem um estoque muito grande, ela já é cadastrada com a BV. Ela já tem um GR da BV que tá ali dentro todo dia. Então, vocês vão acabar não conseguindo atender por já ter uma pessoa da BV ali, entendeu? Perfeito. Agora, se for uma loja menor, com certeza não tem esse operador da BV, esse GR da BV, e aí vocês conseguem atender. Ótimo, perfeito. Relacionado a sistema, o que você indica para o envio de proposta redondinho, sem nenhum problema, para não atrapalhar numa aprovação? Sim. Porque uma proposta mal digitada, ela atrapalha na aprovação, correto? Com certeza. Uma dica que eu dou para vocês, pessoal: não tentem burlar o sistema. O que acontece? O sistema é uma plataforma que todas as informações que você digita ali já vai bater, eles vão ver se tá correto. Então, assim, telefone do cliente, endereço do próprio cliente, verificar a renda realmente do cliente, perguntar para ele qual que é a sua renda, porque ele vai acabar te falando, ó, eu sou registrado, eu sou CLT ou não, eu sou autônomo. Ah, você é autônomo? Tem CNPJ em nome? Se tiver CNPJ, coloca como empresário. Porque o autônomo do empresário muda o score. O empresário tem um score melhor do que o autônomo. Então, sempre colocar as informações verdadeiras, perguntar para o cliente, fazer uma entrevista com ele antes da digitação da proposta. E é muito importante também, pessoal, o quê? Cada vez que essa proposta ela é recusada, o score do cliente ele acaba caindo, né? E isso vai atrapalhar, porque às vezes o cliente vai falar assim, vamos tentar daqui 30 dias, né? Porque daqui 30 dias eu posso colocar essa proposta novamente. Mas daqui 30 dias esse score dele vai estar menor, porque houve uma recusa, né? Então é muito importante essa entrevista, essas perguntas com o cliente, né? Porque muitas vezes o cliente tem um pouco de receio de dizer que tem algum apontamento no nome, algo desse tipo, né? Então é interessante também, de repente, fazer uma consulta antes, né? Olha, você se importa da gente fazer uma consulta para ver como é que tá o seu score, se tá tudo ok, né? Isso vai ajudar bastante vocês também, né? Mas enviar uma proposta de forma correta, isso vai fazer muita diferença na aprovação desse cliente. É claro, né, que a gente está falando de um envio de proposta, mas dependendo do score, dependendo do rating desse cliente, né, depende de todo o histórico dele também. Uma dica que eu dou, que às vezes recusa uma proposta porque fizeram uma digitação de um telefone errado, digitaram o telefone de terceiros, do filho, é sempre bom, sempre digitar o telefone do próprio cliente na proposta. E o que acontece muito também, o cliente é empresário, a pessoa vai lá e digita ele como autônomo. Sempre colocar como empresário, porque isso melhora o score e a gente acaba conseguindo aprovar a proposta. Até porque ele é autônomo, mas ele faz o quê? Né? Aí sempre a gente faz aquela pergunta, você tem CNPJ? Correto. Se ele tiver um CNPJ, cadastra lá o CNPJ, mesmo que for um CNPJ de 6 meses, cadastra como empresário, porque melhora o score. Até porque ele está fazendo no CPF dele, né? Sim. Não está fazendo no CNPJ. Isso mesmo. Uma outra coisa muito importante também, muitas vezes a pessoa está fazendo um financiamento, por exemplo, eu estou fazendo no meu nome esse financiamento, né? Mas de repente outra pessoa que está comprando, né? Sim. É muito importante que esses dados realmente sejam meu,
né? É que nem no caso do refim também, né? Às vezes a pessoa também está fazendo, eu tô comprando no nome da minha mãe. Os dados vai ser dela. O telefone tem que ser dela, não pode ser o meu telefone. Não, sempre que você for passar o cadastro da pessoa, passar o telefone da própria pessoa. O filho tá fazendo financiamento no nome da mãe. Pega o telefone da mãe que você tá digitando a proposta e coloca no sistema. Porque isso dá divergência e a gente acaba perdendo uma aprovação de ficha por conta de um telefone. Até porque o banco ele pode suspeitar de uma fraude. De uma fraude, né? Com certeza. Por isso que a gente pede para sempre digitar o telefone do próprio cliente e o endereço do próprio cliente. Ai, Verônica, esqueci de pegar o endereço do cliente. Vou colocar meu endereço. Não faça isso, porque aí recusa a proposta e depois a gente não consegue aprovar, porque dá divergência de informações, dá endereço incorreto, aí acaba não conseguindo liberar. Inclusive daqui 30 dias, né? Porque fica esse histórico lá no banco e daqui 30 dias você não vai conseguir enviar essa proposta. Fica, às vezes, até um histórico de fraude por conta do endereço incorreto. Exatamente. Suspeita de fraude. Então fica a dica aí, pessoal, da importância de realmente ser os dados da pessoa que estiver fazendo o financiamento. Para finalizar, né? No geral, o que você... qual seria o cliente ideal? Então, na verdade, não tem como a gente saber o cliente ideal assim, né? A gente tem que sempre buscar parcerias, fazer divulgação e digitar a proposta no sistema, tá? O que a gente faz para aprovar a proposta? Sempre colocar 80% de entrada, é uma coisa que eu peço para vocês. Verônica, mas o cliente precisa de 100%. Não, vamos passar 80% para fazer uma pré-análise. Aprovou qualquer coisa, a gente tenta alterar, aumentar um pouquinho, liberar uns 90%, dependendo do score desse cliente, tá? E sempre pegar todas as informações. Endereço, a renda do cliente, o telefone do cliente, se possível colocar um e-mail. Quanto mais informações a gente colocar na proposta, mais fácil uma aprovação do cadastro, tá? Uma dica que eu dou para vocês também, para financiamento de caminhão, lá na hora que você vai fazer a digitação, tem um campo de observação. Você pode colocar lá, cliente caminhoneiro, possui outros caminhões em nome, colocar a placa do veículo que o cliente já tem em nome. Tudo isso o crédito vai verificar e vai analisar. Tá? Quanto mais informação, melhor é. Sim, correto? Quanto mais informações, melhor. No pesado, só a gente voltando um pouquinho, foi bom que você falou sobre isso, quando o cliente vai fazer um financiamento, é necessário que ele já tenha um caminhão no nome dele? Então, a política do banco tá? A política da BV, ele precisa já ter, porque a gente não faz para primeiro caminhão. Só que assim, eu sempre faço a proposta no sistema, porque o não a gente já tem, vamos tentar o sim. Então, às vezes, aquele cliente não tem caminhão em nome, só que ele tá dando 50% de entrada. E ele tem um score muito bom no mercado. Aí, passando a proposta no sistema, tem uma aprovação no automático. Se a gente conseguiu aprovar, ok, vamos dar andamento, vamos dar sequência, porque a BV não vai pedir foto do documento do caminhão que ele tem nome, entendeu? Entendi. Então a gente consegue dar sequência. Então o que eu peço pra vocês? Sempre digitar a proposta no sistema. Às vezes é uma proposta que a gente acha que vai recusar e a gente acaba aprovando. Então eu sempre faço essa digitação. Eu sempre penso assim, o não a gente já tem. Sim. Vamos tentar o sim. Perfeito. A única coisa o banco não faz com restrição. Então tem restrição, pede para acertar primeiro, para depois digitar o cadastro, para não queimar mais o CPF do cliente no mercado. Perfeito, então não deixe de colocar a proposta. Ele tendo um caminhão no nome dele já, ou ele não tendo, né? Porque de repente vem uma aprovação. Se a BV aí analisar e ver que ele não tem o caminhão, ela vai recusar, tá? Sim. Agora, já aconteceu casos de aprovar no automático. Se aprovar, a gente consegue pagar. Perfeito, maravilha. Então, é isso aí, pessoal. São muitas informações, né? A gente sabe que o financiamento, ele é um produto... não é um produto tão simples, são muitas dúvidas que a gente tem o tempo todo, mas eu espero ter ajudado vocês, e eu e a Verônica, a gente está aqui para sempre ajudar, né, tirar as dúvidas de vocês. Com certeza. Né? O que a gente busca é a aprovação, né, Verônica? Porque o cliente, ele cria uma expectativa muito grande com esse financiamento, né, porque muitas vezes a gente está falando do sonho da pessoa, Sim. que seja uma moto, seja um carro, seja um caminhão, mas a gente está falando de um desejo que a pessoa tem, Com né? certeza. Então a gente tem que fazer o possível, claro, que tiver no nosso alcance,
de conseguir essa aprovação de crédito para ele. E né? o que eu puder brigar, vou brigar pra gente conseguir aprovar a proposta. Às vezes foi uma proposta recusada, a gente tenta uma defesa, tenta aprovar e eu vou ver o mínimo de taxa que eu consigo pra gente finalizar. Porque a gente tá aqui pra produzir, né? Pra ganhar dinheiro. Exatamente isso, exatamente. A gente corre atrás disso, né? Isso. O tempo todo. Então nós vamos aprovar e dar um jeito de finalizar. Vou ver o mínimo que eu consigo de parcela. E lembrando que, é claro que aconteceu, recusou essa proposta. A gente tem que lembrar que a gente tem outras alternativas para ele, né? Porque aqui, Verônica, a gente tem outros produtos também, né? Com certeza. Mas é claro, não deu certo o financiamento para ele, por que eu não posso oferecer um consórcio para ele? Né? Então, o consórcio é um planejamento. Muitas vezes o cliente precisa agora, mas de repente não dá certo, de repente é recusada essa proposta. Então, a gente tem um produto aí muito bacana, muito especial, né? Que é o consórcio, e dá para encaixar aí e atender o cliente. Sim, né? Ele tem um tempinho de se planejar e no fim ele consegue o carro dele, a moto dele, o caminhão dele, enfim. Sim. Mas uma dica que eu dou pro pessoal, recusou a proposta, entra comigo, entra com a Eli pra ver o motivo da recusa dessa proposta. Sim. Porque às vezes é uma proposta que cabe defesa. Acontece às vezes até mesmo de recusar uma proposta porque foi digitada uma data de nascimento errada. Então a gente alterando isso a gente consegue aprovar. Então nunca fala pro cliente, recusou. Não, entra primeiro com a gente, verifica o motivo pra depois a gente falar com o cliente. Perfeito. Uma outra dica também que a gente acabou esquecendo, em relação ao prazo, sempre passe em 48 vezes, correto? Isso, sempre o prazo de 48 e 80% do valor do veículo, porque em 60 aumenta o risco do crédito. Então, às vezes é um cliente que não tem um score muito bom, acaba recusando. Então, vamos digitar a proposta em 48, em 80% de entrada para a gente conseguir uma aprovação mais fácil, tá? Dependendo daquele cliente que não tem um score muito bom. Perfeito, mas nesse tempo a gente pode pedir um socorro para você, ver a possibilidade de aprovar em 60 vezes. Sim. Se houver essa possibilidade, a gente altera a proposta. Aí eu vou verificar o score do cliente, vou falar, é um cliente score bom, tem potencial, vamos alterar, ou dá para liberar um valor maior para ele, eu entro com vocês. Ou não, essa aprovação foi uma aprovação no automático. Se a gente mexer na ficha, às vezes recusa. Vamos tentar negociar nesse valor de parcela, nesse prazo. É isso aí. Bom, gente, esse é o nosso bate-papo de hoje. Verônica, muito obrigada pela sua presença, obrigada pela parceria, obrigada por estar sempre junto com a gente, né? Nos ajudando nas aprovações, né? Que hoje é o nosso maior, onde a gente mais se trabalha é realmente com a BV Financeira, né? Não as unidades, enfim, é um ótimo banco para se trabalhar. As aprovações são ótimas, né? A gente não tem tanta recusa assim, né? Até porque a Verônica faz todo esse trabalho de recuperação nessa proposta. Verônica, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada. E contem comigo, que vocês precisarem, estou sempre à disposição. Obrigada, Verônica. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Obrigada.